Paz, irmãos, aqui Pastor Marcos Muniz. Conecte, Ministério de Jovens da Igreja Batista Moriá. Hoje, 2 de abril, meditando na palavra nos devocionais em Atos dos Apóstolos. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo seu costume, Paulo foi à sinagoga por 3 sábados, discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: "Este Jesus que lhes proclamo é o Cristo." Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja. Reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e, com a multidão, iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: "Esses homens têm causado alvoroço por todo o mundo. Agora chegaram aqui, e Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus." Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então, receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e os soltaram. Atos capítulo 17, versículos 1 a 9. Vendo o que os nossos olhos querem ver. No texto de hoje, vemos que o apóstolo Paulo, quando chegava numa cidade, começava a evangelizar sempre da mesma maneira, pregando aos judeus. Aqui em Tessalônica não foi diferente. Pregou por 3 sábados seguidos aos judeus na sinagoga. A vinda de Jesus foi profetizada nas Escrituras, que conhecemos hoje como Antigo Testamento, que era a Bíblia que os judeus usavam naquela época. Mas, em geral, eles não esperavam um rei humilde e manso, que ensinaria a amar até os inimigos. Esperavam sim um rei forte, que colocaria Israel numa posição de superioridade em relação às outras nações. Nos trechos profetizados que falavam do sofrimento do ungido, eles simplesmente concluíam que seria um servo sofredor, e não o rei que vinha em nome do Altíssimo. Viam aquilo que queriam ver, porque o desejo em seus corações era de reinar e escravizar os outros povos. Até hoje é assim. Muitas pessoas olham para as Escrituras e enxergam o que querem ver, ao invés da verdade que está contida na palavra. Como está a sua maneira de entender a palavra de Deus? Está disposto a aceitar e obedecer o que ela traz? Ou fica ajeitando aqui e ali para que ela concorde com o que você quer? Em Apocalipse 22, versículos 18 e 19, diz que aquele que distorcer as Escrituras será amaldiçoado e perderá sua parte na árvore da vida. Busque sempre uma interpretação sadia. Seja sincero na sua maneira de entender a Bíblia, principalmente quando ela mostrar o seu erro ou uma conduta que você deve se arrepender. Prefira sempre a verdade. Ela dói, mas liberta. Que Deus abençoe muito sua vida, e para saber mais sobre o nosso ministério, acesse www.conectecomcristo.org. Conecte, Ministério de Jovens da Igreja Batista Moriá.